Na aula de hoje, nós vamos resolver este sistema linear pela técnica de solução chamada de fatoração LU, onde L é uma matriz e U é uma outra matriz. Ao longo aqui da videoaula, nós vamos ver como é que a gente vai obter essas duas matrizes. Mas antes da gente iniciar o passo a passo da técnica chamada de fatoração LU, saiba que esse método ele vai quebrar esse sistema em dois sistemas. Então, vai aparecer o sistema L, que multiplica Y igual a B, tá? Onde L é a matriz L aqui, do nome do método. Y é uma nova variável de mesma dimensão das incógnitas. Por exemplo, aqui eu tenho x1, x2, x3, que são as incógnitas que a gente tem que calcular. Então, esse y vai corresponder também a y1, y2 e y3. B é o termo independente, então é 7, 10 e 15. Então, a gente vai ter que resolver esse sistema e depois nós vamos resolver um outro sistema, que é UX igual a Y. Ou seja, a solução aqui do primeiro sistema vai vir para cá. U é a matriz U daqui do nome, né, do método fatoração LU, e X é o conjunto de variáveis que a gente quer encontrar aqui do nosso sistema original, x1, x2 e x3. Então, a gente parte agora para o início do passo a passo da técnica fatoração LU. O primeiro passo da técnica é escrever a matriz A. Bom, quem é a matriz A? A matriz A é a matriz dos coeficientes do sistema. Então, observe aqui, ó, a primeira coluna da matriz A são os coeficientes do sistema. Quando não tem nada, a gente já sabe que é 1. Então, 1, 2, 4, aqui é a primeira coluna da matriz. A segunda, 1, 3, 1, que é a segunda coluna aqui do sistema. E a última coluna aqui da matriz A, 3, 1, 2, que também é a terceira coluna aqui do sistema. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é construir a matriz dos coeficientes. Bom, construída a matriz dos coeficientes, o que é que nós temos que fazer? A gente tem que começar um processo chamado de processo de pivoteamento com o seguinte objetivo. Eu vou manter números aqui na diagonal principal e acima dela, e eu tenho que zerar esses números aqui, o 2, o 4 e o 1. Quando eu chegar nesse estágio de eu ter uma matriz triangular superior, ou seja, eu tenho números na diagonal principal e acima dela, e abaixo da diagonal principal eu só tenho zeros. Quando eu chegar nesse estágio, então eu vou dizer que a matriz aqui vai ser a matriz U, da técnica fatoração LU. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai pivotear a matriz A, tendo em mente esse objetivo, zerar esses números aqui, o 2, o 4 e o 1. Então, agora nós vamos dar início ao processo de pivoteamento da matriz A com o seguinte objetivo: nós temos que transformar essa matriz em uma matriz triangular superior. Quando isso acontecer, então, nós vamos ter a matriz U. Então, esse processo de pivoteamento ele começa da seguinte maneira: vamos primeiro arrumar, dar uma cara de matriz triangular superior, começando pela coluna 1 da matriz A. Então, sempre o elemento pivô vai ser o elemento da diagonal principal. Então, aqui o meu pivô vai ser o número 1. E eu tenho que zerar o número 2 e o número 4. Tá? Então, na linha do pivô, não acontece nada. A linha 1 continua do jeito que está. Tá bom? A linha 2, como eu tenho que transformar esse 2 aqui no número 0, a fórmula mágica que faz isso é a seguinte. Então, a linha 2 é igual a ela mesma, menos esse número aqui, M21, onde esse 21, ele quer dizer o índice da matriz. Então, esse elemento 2 aqui, ele está na segunda linha da primeira coluna. Então, esse índice 21 é o índice da posição do número na matriz, que é o número que eu quero zerar. Então, esse número multiplica a linha do pivô, que é a linha 1. Só que tem um detalhe aqui no método da fatoração LU. Esse número que a gente quer zerar, que é o número M21, ele é o número 2 dividido pelo pivô. Aqui eu fiz questão de colocar o número 1, porque, de repente, em outro sistema, o pivô é diferente de 1.
tá? Então, aqui nesse caso, você não pode esquecer que tem que dividir o número que a gente quer zerar pelo pivô, porque senão não vai dar certo. E a mesma coisa aqui em relação ao número 4, tá? Eu quero que esse 4 seja zero. Então, a linha 3 é igual a ela mesma, menos esse número, que é o M31. Observe o índice aqui, linha 3, coluna 1. Então, esse número, M31, vai multiplicar a linha do pivô, tá? Sempre esses números multiplicam as linhas do pivô. E o M31, quem que é? É o número que eu quero zerar, que aqui no caso é o 4, dividido pelo pivô, tá? É importante ir organizando esses M's, porque eles vão ser utilizados lá na matriz L. Lembra que o nome do método é fatoração LU? Então, daqui a pouco vai aparecer a matriz L. E quem vai formar a matriz L são justamente esses M's, então é por isso que é interessante ir organizando a solução, tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas continhas aqui, tá? Vou apresentar essas continhas para você ver como é que faz, tá? Então, agora vamos calcular a nova linha 12. Então, observa a fórmula aqui novamente. A linha 12 é igual a ela mesma. Então, quem que é a linha 12? É 2, 3, 1. Aí eu trouxe para cá, ó, 2, 3, 1. Menos esse número aqui, que é o M21, que a gente já sabe que é o número que eu quero zerar, dividido pelo pivô, que é igual a 2. Então, eu vou multiplicar 2 vezes a linha do pivô. Só que observa que tem um menos aqui na frente. Tá? Então, eu já vou fazer o jogo do sinal. Então, vamos lá. Ó. Esse 2 vai multiplicar a linha do pivô. Então, vai ficar 2 vezes 1, que é 2, mas tem o menos na frente. Então, ó, fica menos 2. 2 vezes 1, menos 2, por causa do menos. E 2 vezes 3, menos 6, por causa do menos da fórmula. Tá? Aí, o que eu faço? Eu passo um traço aqui e somo todo mundo. Tá? Então, 1 menos 6 vai dar menos 5. 3 menos 2, 1. E 2 menos 2, 0. Então, 0, 1 e menos 5 vai ser a minha nova linha 2. E agora vamos atualizar a linha 3, porque lembrando que esse 4 aqui ele tem que ser 0. Então, a fórmula mágica que faz isso dar certo é a seguinte: a linha 3 é igual a ela mesma. Então, tá aqui, ó, eu trouxe para cá a linha 3. 4, 1, 2. Que multiplica esse número M31. Lembrando, quem é esse número M31? É o número que eu quero zerar, que é o 4, dividido pelo pivô. Lembrando que o pivô é o número 1, aqui da linha 1. Tá? Então, vamos multiplicar o 4, que é o M31, pela linha do pivô. Então, 4 vezes 1, 4, mas tem o sinal de menos aqui, então vai ficar menos 4. 4 vezes 1, 4, com o sinal de menos, menos 4. E 4 vezes 3, 12, com o sinal de menos aqui, então menos 12. Tá? Então, a gente passa um traço aqui e soma individualmente, cada um. Então, aqui eu vou ter menos 10, 1 menos 4, menos 3, 4 menos 4, 0. Então, a nova linha 3 vai ser 0, menos 3 e menos 10. Então, para a gente não se perder aqui no processo de pivoteamento, então eu comecei aqui com a matriz A, fiz a primeira rodada de pivoteamento, que o meu objetivo era zerar aqui o número 12 e o número 4, e já conseguimos. Temos 0 aqui. Tá? A linha 1, ó, permanece, não mudou nada. Então, agora a gente vai para a segunda rodada do pivoteamento, onde o meu pivô vai ser esse elemento aqui, tá? Sempre são os elementos da diagonal principal, e o meu objetivo agora vai ser zerar esse menos 3. Lembrando que o meu objetivo com esse pivoteamento é transformar a matriz A em uma matriz triangular superior, ou seja, eu tenho elementos na diagonal principal e acima dela. Abaixo da diagonal principal, eu só tenho 0. Então, eu já tenho um 0 aqui, outro 0 aqui, tá faltando só o menos 3 ser 0, tá? Então, agora a gente vai fazer mais uma rodada de pivoteamento para poder zerar aqui o menos 3. Então, aqui na segunda rodada do pivoteamento, a linha 1 continua, porque a gente não tem que fazer nada com ela, nem com a linha 2, tá? Mas o pivô agora da segunda rodada é esse elemento aqui, que é o número 1. E o que nós queremos zerar
é o menos 3. Então, a fórmula que faz isso acontecer é a seguinte: L3 é igual a ela mesma, menos M32, observa aqui o índice, que é a posição do elemento na matriz, linha 3, coluna 2, tá? Onde aqui eu tenho menos 3, e esse número vai multiplicar L2. Só que não esquecendo o detalhe, M32 é igual ao número que eu quero zerar, dividido pelo pivô. Aqui no caso é o número 1, mas se for um número diferente, então você já sabe que vai dar, né, um resultado aí diferente. Mas por isso que eu fiz questão de colocar o pivô aqui no denominador, tá bom? Então agora a gente vai fazer essa continha aqui. Vamos agora obter a nova linha 3. Então, a fórmula me diz o seguinte, que a linha 3 é ela mesma. Quem é a linha 3? 0, menos 3 e menos 10. Então, eu trouxe para cá. 0, menos 3 e menos 10. M32. Quem é o M32? É o número que eu quero zerar dividido pelo pivô. Então, menos 3 dividido por 1 é menos 3. Então, eu vou multiplicar esse menos 3 com a linha do pivô, que é a linha 2. Então, eu vou fazer menos 3 vezes 0. 0. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Só que como a fórmula tem um menos, então faz o jogo do sinal, então vai dar um 3 positivo. Menos 3 vezes o menos 5 vai dar 15 positivo, porque vai fazer o jogo do sinal aqui. Menos com menos na multiplicação vai dar mais. Então, menos 3, que multiplica menos 5, vai dar 15 positivo. Mas, como tem o menos da fórmula, então eu tenho aqui menos 15. Tá? Então, eu vou passar o traço aqui e somar elemento a elemento. Então, menos 10 menos 15, menos 25. Menos 3 mais 3, 0. 0 mais 0, 0. Então, eu tenho aqui a minha nova linha 3. Eu coloquei aqui nesse slide a sequência das matrizes que foram aparecendo no processo de pivoteamento. Então, tudo começou aqui com a matriz dos coeficientes. Fizemos a primeira rodada do pivoteamento, então conseguimos aqui ó, os 2 zeros. E, finalmente, chegamos aqui numa matriz triangular superior. Então, eu tenho elementos na diagonal principal e acima dela e zeros abaixo da diagonal principal. Tá? Então, essa matriz aqui é a matriz U, do LU. Então, aqui a gente já tem a matriz U. Como um terceiro passo do método da fatoração LU, nós temos que construir a matriz L. Bom, a matriz L ela é mais tranquila porque ela é apenas uma fórmula. E a característica da matriz L, ela é uma matriz triangular inferior. Então, eu tenho elementos na diagonal principal e abaixo dela. Acima da diagonal principal, todo mundo é zero. Uma característica da matriz L é a seguinte, a diagonal principal, todos os elementos são iguais a 1. E abaixo da diagonal principal são aqueles M's que apareceram no processo de pivoteamento. Por isso que vale a pena fazer o método de maneira organizada, porque quando chegar aqui na construção da matriz L, a gente vai ter todos esses números aqui anotados. Então, trazendo para cá o número M21, que a gente fez lá no processo de pivoteamento para encontrar a matriz U, foi o número 2. M31 foi o número 4 e o M32 foi o número menos 3. Então, eu tenho aqui a matriz L. O quarto passo da técnica é resolver o sistema LY igual a B. Então, aqui eu tenho a matriz L, aqui eu tenho a matriz coluna Y, que é uma nova incógnita que o método acrescenta de mesma dimensão do X. Então, Y1, Y2, Y3, e aqui aquele termo independente lá do início do sistema original que foi dado, que é o 7, 10 e 15. Então, aqui eu vou fazer uma multiplicação de matrizes nessa parte. Então, lembrando, a multiplicação de matrizes é a linha pela coluna. Então, 1 vezes y1, que eu tenho aqui, ó, y1, 0 vezes y2, 0, 0 vezes o y3, 0. Então, y1 igual a 7. Aí, mesma coisa aqui, segunda linha, com a coluna y1, y2, y3. Depois,
terceira linha, y1, y2 e y3. Então, eu chego nesse sistema aqui, que é um sistema de fácil solução, porque a gente começa de cima para baixo. Eu tenho o valor do y1, que é 7, aí eu vou colocar aqui o valor de 7, fazer a conta e encontrar o y2. E aqui eu coloco o valor do y1, do y2 e calculo o y3. Então, agora vamos ver os resultados do y1, y2 e y3. Fazendo, então, as substituições devidas, nós chegamos aqui no resultado do y. y1 igual a 7, y2 igual a menos 4 e y3 igual a menos 25. E, finalmente, chegamos na última etapa do método da fatoração LU, que é a solução do sistema U que multiplica x igual a y. Então, aqui eu tenho a matriz U, que foi aquela matriz obtida por meio do processo de pivoteamento, uma matriz triangular superior. Aqui eu tenho as incógnitas do problema original, x1, x2, x3, que são as variáveis que eu quero saber. E aqui a solução do y, que foi obtido no passo anterior, quando a gente resolveu aquele sistema LY igual a B. Então, o y que a gente encontrou lá vem para cá, 7 menos 4 e menos 25. Fazendo a multiplicação das matrizes, eu vou ter o seguinte. Então, 1 vezes x1, aqui, ó, x1, 1 vezes x2, x2 e 3 vezes x3. Então, 3x3 igual a 7. Então, lembrando, linha por coluna. Mesma coisa aqui na linha 2 e na linha 3. Então, esse sistema aqui é um sistema triangular superior, é um sistema de fácil solução. Você começa a solução de baixo para cima. Então, daqui eu tiro o valor de x3, que aqui no caso vai ser 1, né? Menos 25 dividido por menos 25, então vai ser x3 igual a 1. Aí eu vou substituir o seu valor aqui, daí eu vou tirar o valor de x2. Aí, como eu já tenho x2 e x3, eu coloco aqui e então eu calculo x1. E depois de todo esse passo a passo, finalmente chegamos na solução do nosso sistema original, onde eu tenho que x1 é igual a 3, x2 igual a 1 e x3 igual a 1. Se você quiser ainda verificar se a resposta está correta, basta ir lá no sistema original que foi dado e substituir para verificar se a igualdade realmente está acontecendo. E essa foi a nossa aula de hoje e até o próximo vídeo.